O primeiro grupo de brasileiros resgatados de Israel chegou hoje ao Brasil, com 211 turistas. Entre eles estava o pastor Rogério Silva, com quem a gente conversa agora ao vivo. Pastor, que alívio deixar Israel neste momento. Qual é o sentimento de conseguir voltar para o Brasil? Oi, Felipe, boa tarde a todos. Olha, realmente é um sentimento de estar numa pátria em que você tem paz, sossego, dentro daquilo que a guerra não está dentro dos nossos portões. Então, de estar aqui no Brasil é muito bom. Eu creio que não somente eu, mas como todos os brasileiros que retornaram junto comigo nesse primeiro voo da FAB, nós retornamos e chegamos aqui em solo brasileiro com uma sensação de alívio, porque a guerra está forte, a guerra se aproxima, por mais que parece que está focado somente na região de Gaza, nós vemos que está tendo uma expansão dos ataques. E isso nos preocupa bastante, porque ainda tem brasileiros lá que estão precisando retornar. Pelo que eu acompanhei, já tem um segundo avião, não sei se já decolou ou não, mas com destino ao Brasil no dia de hoje. E a aeronave que nós temos de Israel para cá, ela já está retornando hoje também, conforme tive informações também. Então, ou seja, precisamos trazer esses brasileiros que são turistas na sua maioria inicial, que estão lá em Israel, estão esperando avidamente um retorno à nação brasileira, porque as condições, elas vão, ao passar do dia, pelo que nós acompanhamos aqui no jornal, na CNN, a gente percebe que vão piorar. E quanto mais rápido os brasileiros voltarem, mais rápido teremos aqui nossos amigos, nossos irmãos brasileiros em solo, para junto com seus familiares estarmos desfrutando dessa paz que nós temos aqui na nação brasileira. A guerra aqui não é uma realidade. Então, a gente se assusta, se espanta bastante, e retornar ao Brasil é muito bom. Muito bom. É só nesses momentos que a gente percebe realmente a realidade que a gente vive e agradece, né, pastor, exatamente que a gente não está num país que está em guerra contra ninguém. Pastor, o senhor estava em Jerusalém. As sirenes soaram em Jerusalém também, apesar de não ter sido diagnosticado nenhum ataque. O senhor chegou a ouvir a sirene? Como o senhor reagiu naquele momento? Olha, as sirenes começaram a tocar. Eu estava em Jerusalém, sim, estava em Jerusalém, no hotel na região, próxima região central de Jerusalém. E as sirenes elas começaram a tocar no sábado logo cedo. E nós ouvimos as sirenes, elas tocaram 7 vezes no sábado. E dessas 7 vezes, 4 vezes eu estava na área externa do prédio e eu pude ver, não somente ouvir, mas eu pude ver os foguetes sendo eles detidos pelo sistema de defesa israelense. É assustador. A gente ouve a sirene, nós que não temos uma experiência de estar num país em guerra, nós que nunca vivemos algo tão real, a gente fica até num momento inicial meio sem saber o que fazer. Quando você vê pessoas saindo do carro, entrando para debaixo de lugares que estão sendo se escondendo, se colocando na parede, pessoas chamando, gritando você para votar, você começa a entender que a guerra ela é mais real do que você imagina. Então, eu vi mísseis no sábado. Nos dias que vieram a seguir também, nós tivemos experiências de que, após a declaração do estado de guerra por Benjamin Netanyahu, nós procuramos nos preservar dentro do hotel. Então, a partir de sábado, nós ficamos no hotel, aguardando justamente o protocolo, o procedimento para nós retornarmos para o Brasil e evitamos de sair. Porém, a vez que saímos, nós olhamos e vemos uma cidade vazia, uma cidade que os próprios israelenses, eles não estão saindo de casa, o comércio fechado, lojas fechadas, e parece como se voltássemos à pandemia. Eu falei com um colega meu, que ele é cidadão israelense lá, em loco, no domingo, e ele falou assim, olha, parece que nós voltamos à época da pandemia, tudo fechado. As sirenes tocam, e cada vez que elas tocam, nós temos que ter reações diante disso, porque elas indicam que um míssil está passando perto de você ou está passando em cima de você. E a tua reação tem que ser uma só. É deitar no chão, se proteger, ou se não puder deitar, se ajoelhar e cobrir a cabeça. É muito tenso mesmo, é muito tenso, é uma sensação de impotência diante de um ataque. Pastor, eu gostaria que o senhor relatasse como foi o trajeto até o Aeroporto Internacional de Tel Aviv. O senhor chegou aí num carro da Embaixada Brasileira. Como foi esse trajeto? O senhor sentiu medo nesse trajeto? Olha, o trajeto em si,
todo deslocamento dentro do território israelense, ele nos traz preocupação, porque você está em campo aberto e suscetível a algum momento um míssil ele ser direcionado aonde você está, porque você não tem a precisão de onde ele vai cair. Bom, respondendo a sua pergunta que você fez inicial, nós fomos convocados pela embaixada a comparecer no ginásio TED, que é um ginásio um pouco para baixo do centro de Israel. E chegando lá, haviam 3 ônibus que estavam separados, 3 a 4 ônibus, me parece, separados para nós podermos adentrar. Encontramos lá o representante da Embaixada Brasileira, o qual foi fazendo a montagem o qual já tinha as listas em suas mãos daqueles que fariam uso do voo nessa primeira viagem. Então, nós entramos nos ônibus e sempre muita atenção. Não adianta descartar. Para quem já viu a explosão e já ouviu o estouro e o barulho que faz aqueles mísseis, a gente não tem como relaxar em todo o trajeto. Saindo de Jerusalém até o aeroporto Ben Gurion, não é uma distância muito longa, dá uns 60, 70 quilômetros, mas a tensão ela impera assim, é algo tenso. Chegando no aeroporto lotado, muitas pessoas de muitas nações, a gente vê que pessoas estavam ali aguardando, alguns já estavam deitados no chão, esperando a tempo, e nós brasileiros chegamos lá, nós tivemos o apoio da Embaixada Brasileira, como não somente ele, mas todos nós fomos pegos de surpresa. A própria Embaixada teve que se mobilizar de forma rápida e ágil para poder estar fazendo essa evacuação e fazendo com que os brasileiros retornem ao Brasil. Então, nós chegamos lá no aeroporto Ben Gurion e aguardamos um espaço de tempo. Foi perceptível que, mesmo estando lá, nós ouvíamos o barulho de bombas que estavam sendo derrubadas pelo sistema de defesa israelense. Pastor, muito obrigado pela entrevista. Que bom que o senhor conseguiu deixar Israel e nós desejamos que o senhor consiga voltar brevemente a Israel em um outro cenário sem guerra. Nós conversamos com o pastor Rogério Silva, que está neste momento em São Paulo. Muito obrigado, pastor. Obrigado e certamente voltarei com muita alegria para poder estar junto com os meus irmãos israelenses, compartilhando e declarando a vitória em nome de Jesus. Deus abençoe a todos.